Fala galera do canal, beleza? Galera, eu tava lendo um texto aqui da Bíblia bastante interessante e eu queria estar compartilhando com vocês acerca da sabedoria de Deus, como é interessante. E o texto que eu estava meditando é Eclesiastes capítulo 9 e a partir do versículo 14. Olha só o que está escrito. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Um texto bastante interessante, onde nós vemos que o escritor de Eclesiastes está falando que a sabedoria de uma pessoa livrou uma cidade que estava praticamente indo para a derrota. E assim é também nas nossas vidas. Quando nós valorizamos a sabedoria de Deus, que principalmente está no livro dos livros, que é a Bíblia, as coisas mudam. Como eu já disse no vídeo passado, a palavra de Deus, ela traz luz para o nosso caminho, direcionamento. Por mais que, como disse o escritor de Eclesiastes, por mais que a sabedoria daquele pobre homem foi desprezada, mas foi a sabedoria dele que livrou a cidade. E é tão maravilhoso, você que está vendo esse vídeo no dia de hoje, a sabedoria que Deus tem implantado na tua mente, no teu coração, é o que pode te dar o livramento nas lutas diárias, nas batalhas da vida, nas decisões que você tem que tomar. É com a sabedoria de Deus que nós vamos vencer. A sabedoria é a coisa principal. Então, você que está vendo esse vídeo hoje, olha só. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Mas olha o versículo 15. E vivia naquela cidade um sábio, porém pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Então que nós possamos valorizar a sabedoria. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Temos visto hoje a guerra, na Ucrânia contra a Rússia. Mas tudo isso poderia ser resolvido com a sabedoria, com negociação, com inteligência. Aonde a sabedoria não está, impera as armas de guerra, a burrice, a tolice, a insensatez. Então que nós possamos valorizar a sabedoria. Então que nós possamos aprender a guardar a palavra de Deus. Olha só o que o salmista disse no Salmo 119. Salmo 119 é um texto, é um dos melhores salmos que, para mim, no Salmo 119, versículo 97, o versículo 98. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes sábio, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. 99.
Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então, meu querido, guarde a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, o Espírito Santo pode te fazer mais sábio do que os doutores, mais sábio do que os presidentes, mais sábio do que os sábios, se você guardar a palavra de Deus e pôr ela em prática. Tiago disse lá na carta de Tiago. Olha só que Tiago fala, um texto bastante interessante também. Onde ele fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. A sabedoria é a coisa principal. Peça a Deus sabedoria. Olha só, capítulo 1 de Tiago e o versículo 5. Olha só. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Peça a Deus sabedoria. Está se sentindo sem saber o que fazer nessa situação que você está enfrentando? Nessa angústia, nessa provação, nessa tristeza que você está passando? Peça a Deus sabedoria. Não é só você que está enfrentando lutas, batalhas, tristezas, escassez, não. Uma vez, olha, vamos lá no livro para vocês terem uma ideia. Um grande rei que foi Josafá, um dia ele também estava sem saber o que fazer. Às vezes você está vendo parou aí nesse vídeo aí, por acaso. Eu não acredito no acaso, foi Deus que te colocou aí para ver esse vídeo. Pedindo uma resposta a Deus, olha a resposta aí que ele está te dando. Josafá foi um grande rei e ele ia enfrentar uma situação difícil, uma situação terrível, que ele chegou a ponto de dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Estava vindo um exército lutar contra ele e ele não sabia o que fazer para enfrentar aquela situação. Mas olha só o que está escrito aí, que ele diz, 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Agora, olha o segredo aí. Ó. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o segredo. Colocar os olhos sempre em Deus. Pensar sempre em Deus. Estar com a mente nas coisas de Deus. Meditar nas coisas de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo falou em Filipenses. Muitas vezes, quando passamos por alguma dificuldade, talvez você está passando por dificuldade, tribulação, e começa a vir maus pensamentos sobre a tua cabeça, começa a pensar bobeira, besteira, o desespero começa a bater, a angústia, a depressão, mas saiba que Deus tem cuidado de você. Pedro falou para os seus leitores, e está falando, né? Deus está falando com você hoje. Tenha paciência, resiste, confia. Vamos lá primeiro no
o que Pedro falou lá no capítulo 5 de 1 Pedro. Olha só o que Pedro falou para os seus leitores, e é o que Deus tem falado contigo nesse momento. Não sei se você está vendo esse vídeo de madrugada, se está vendo esse vídeo de manhã, mas olha só o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo, por número 5 também, capítulo 5, versículo 5 de 1 Pedro. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, muitas lutas, tribulações, angústias que você tem passado, você tendo paciência, confiando em Deus, acreditando que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, esperando com paciência, orando, buscando a Deus, indo na sua casa, na igreja, tendo comunhão com os irmãos. Deus vai te ajudar. Ele tem cuidado de você. Aí começa a vir, como eu estava falando, os maus pensamentos. Como enfrentar os maus pensamentos? Olha só o que Paulo falou em Filipenses. Filipenses, capítulo por número... Filipenses, capítulo de número 4. E o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora, o conselho de Paulo no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, pense em coisas boas. Começou a pensar alguma besteira, alguma bobeira, né? Substitui esse pensamento. Deus te deu a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo em você. Você tem a pessoa do Espírito Santo em você para te ajudar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Então, fica com essa palavra no dia de hoje. Creia, acredite. Deus tem cuidado de você. Então fica esse conselho aí. A sabedoria é a coisa principal. Peça a Deus sabedoria. Não esteja inquieto por coisa alguma. Creia em Deus, confie, descanse, espere e saiba que Ele tem cuidado de você. Fique com essa palavra. Valeu!